Usando somente uma câmera e instrumentos cirúrgicos, ele precisou quebrar o seu crânio e retirar uma parte do seu cérebro. E tudo isso sem cirurgia e com plateia. Que Jogos Mortais é um grande sucesso, isso todo mundo já sabe. E que ele não poupa no gore e nem em torturas e tenta passar ao máximo de agonia para o telespectador. Um verdadeiro espetáculo de sangue, ossos, torturas e mortes. Mas tu sabe quais são as piores mortes da franquia? Eu sou a Mari e hoje eu vou te contar as 10 mortes mais brutais e selvagens de Jogos Mortais. E se tu não quiser entrar nessa listinha, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, porque toda semana nós temos 2 vídeos novos. E, gente, eu juro que foi muito difícil fazer esse vídeo, porque é uma morte pior que a outra. Dito isso, bora pro vídeo. Em Jogos Mortais 2 de 2005, o pobre Michael acorda num quarto escuro. E ele se vê obrigado a ter que arrancar o próprio olho, pois a chave para sua liberdade estava atrás dele. Caso ele não consiga no tempo correto, uma armadilha que está em volta do seu pescoço vai se fechar e esmagar o seu crânio. E assim, eu não consigo imaginar o que eu faria nessa situação, porque socorro Deus. Então, num ato de muita coragem e desespero, ele começa a cortar o seu olho e a gritar, mas ele não consegue a tempo. E a armadilha fecha, o silenciando para sempre. Em Jogos Mortais 3D de 2010, nós temos uma morte que só de pensar já dá um nó na garganta. Ou pelo menos faz ela doer muito. A Nina, que era a assessora do Bob Daniels, que inclusive eu fiz um vídeo falando dele e do porquê que ele ganhou o prêmio de mais burro da franquia neste vídeo aqui, por ajudar ele a espalhar as suas mentiras, acabou sendo pega pelo Jigsaw também. Ela foi amarrada numa cadeira e a chave para libertá-la está amarrada numa corda que está dentro da sua garganta junto com um anzol. Ai meu Deus, que agonia! O Bob tem exatos 60 segundos para conseguir retirar esta corda de dentro da garganta dela, porém quanto mais ela grita, mais esse anzol sobe e fica próximo à sua garganta. E no final, ela não sobrevive. Em Jigsaw de 2017, no final do filme, nós temos uma das armadilhas mais brutais do filme. Acontece que o detetive Brad Hallard, para tentar se beneficiar, ele acaba soltando criminosos. E é perseguido pelo fantasma do John Kramer 10 anos após a sua morte. E essa atitude fez ele ser pego pelo Logan Nelson, que é um aprendiz secreto do Jigsaw. E ele foi escolhido para a armadilha mais tecnológica da franquia. Ele foi preso numa espécie de coleira que tinha lasers apontando para cima. E a única maneira de escapar dessa armadilha era com a piedade do Logan. Ele não teve. Em Jogos Mortais Espiral de 2021, a capitã Angel Garza estava liderando um grupo de policiais para tentar parar essa onda de torturas e assassinatos. Mas acontece que ela foi acusada de encobrir corrupção policial e por isso foi capturada e forçada a jogar os jogos de Jigsaw. Ela foi amarrada numa mesa que tinha uma lâmina atrás do seu pescoço. E para se salvar, ela precisava cortar a sua medula espinhal para impedir que uma cera quente caísse no seu rosto, que iria queimar todo ele, além de sufocá-la. Apesar da coragem e bravura de ter conseguido cortar a sua medula espinhal, ela não consegue a tempo. Em Jigsaw de 2017, nós temos Mitch na armadilha do celeiro. Acontece que o Mitch ele vendeu uma motocicleta pro sobrinho do John Kramer e mentiu sobre as boas condições dela, que de boas não tinha nada. Os freios da motocicleta estavam com defeito e o sobrinho do John Kramer estava tão entusiasmado que saiu voando com a bicicleta nova por uma rua pouco movimentada. E de repente ele se depara com um caminhão, tenta frear, não consegue e vem a óbito. Isso levou Mitch a passar por 3 testes e na terceira não teve jeito. Ele acorda em um celeiro cheio de armadilhas e acaba confessando a mentira que levou o sobrinho do Kramer a um acidente fatal. O Mitch ele é pendurado de cabeça para baixo em um funil com bobinas quentes, que são giradas pela mesma motocicleta que ele vendeu há anos atrás. Apesar de todos os esforços de Anna, o Mitch é completamente mutilado. Em Jogos Mortais 5 de 2008, nós temos ele novamente, Peter Strahm, que já apareceu nos outros 2 vídeos do canal sobre Jogos Mortais. Sim, Peter, a gente te ama. Ao entrar na casa abandonada e tocar a fita que era destinada pra ele, que inclusive deu excelentes argumentos pra ele entrar dentro do caixão de vidro, ele simplesmente ignora, não acaba de escutar
a fita, briga com o Hoffman, que entra logo depois em cena, atira o Hoffman dentro do caixão de vidro e as paredes começam a se fechar, esmagando o corpo do Strahm, enquanto o caixão de vidro com o Hoffman dentro desce para um compartimento secreto. E assim o corpo do Strahm é esmagado de maneira muito lenta, com o Hoffman assistindo e escutando tudo. E novamente aqui eu reforço, não sejam cabeça duras, e no caso dos Jogos Mortais, não desconfio do John Kramer. Em Jogos Mortais 3D, o Jill Truck estava trabalhando para prender o detetive Hoffman por seus crimes. Porém, o Hoffman estava vários passos à frente dela e quem acaba sendo pega é a Jill. Ela acorda amarrada numa cadeira com sua vida por um fio. Ela estava com uma armadilha em volta do seu rosto e dentro da sua boca. E então essa armadilha dispara, abrindo a sua mandíbula de maneira horrenda. Sendo bem sincera, a forma que a Jill fica depois de morta me lembra demais esta imagem aqui dos Fantasmas Se Divertem. A trama de Jogos Mortais 3 de 2016 se vê em volta de Jeff Dillon em um teste de piedade. Acontece que seu filho faleceu em um acidente de carro em que o motorista Timothy Young estava completamente bêbado. Então Dillon ele precisa escolher entre condenar ou perdoar todos os envolvidos na morte do seu filho, desde o motorista até o juiz. Entre uma série de torturas e mortes muito agonizantes, o Timothy ele tem a pior de todas e é preso no Rake Trap. Ou seja, os seus braços, pernas e pescoço estavam presos em um dispositivo de torção, que ia torcendo lentamente os seus membros até quebrá-los. O Jeff tenta salvar o Timothy, mas ele não consegue a tempo. E meu amigo, que cena, pois o ator entregou tudo com seus gritos de desespero e caretas de horror e sofrimento. Em Jogos Mortais X de 2023, nós temos uma das armadilhas mais frias e calculistas e agonizantes de toda a franquia. A armadilha da cirurgia cerebral. Acontece que num esquema para ganhar muito dinheiro e enganar pessoas em estado terminal, o Matthew ele se finge de cirurgião e retira o tumor do cérebro do Kramer, que lógico que ele descobre tudo depois e se vinga de todo mundo que tá envolvido. Ele amarra o Matthew numa cadeira e o força a quebrar o seu próprio crânio, fazendo com que ele mesmo realize uma cirurgia cerebral em si. Se ele não remover uma boa parte do seu cérebro e colocar num tubo com ácido para dissolver a tempo de interromper um circuito elétrico, a máquina em volta da sua cabeça vai se fechar e derreter o seu rosto por completo. Acontece que essa cirurgia ela precisa ser muito precisa e bem calculada para não ser fatal. E tudo que o Kramer dá pro Matthew é uma câmera para ele visualizar o que ele tá fazendo na cabeça, um tempo muito curto e nada de anestesia. E sinceramente, na minha opinião, esta armadilha deveria ser guardada para Cecília, que era o cérebro de toda a operação. E chegamos na mais brutal de todas. Tirem as crianças da sala. Em Jogos Mortais 6 de 2009, nós temos William Easton, um executivo de uma seguradora de saúde que nega acesso aos necessitados, incluindo o John Kramer. Ele foi colocado em um circuito de armadilhas onde a sua vida estava nas mãos de familiares de pessoas que lhe negou ajuda. Ele passa por 5 testes, chegando ao final onde ele fica preso num local. Lá ele se depara com Tara e Brent Abbott. No caso, a Tara é a mãe do Brent e eles acabaram perdendo o seu marido e pai. O John Kramer aparece na telinha e explica todo o sacrifício que o William fez até agora para salvar a sua irmã Pamela, mas também deixa bem destacado que ele foi o culpado pela morte do pai do Brent e o marido de Tara. A vida de William estava nas suas mãos. Ao puxar uma alavanca para cima, concediam a vida. Ao puxar para baixo, concediam a morte. A Tara, num ataque de raiva, até pensa em puxar a alavanca, coloca a mão lá, mas ela não consegue. Porém, o seu filho, Brent, num ato super vingativo, puxa a alavanca para baixo. Uma construção metálica cheia de agulhas acaba cravando nas costas de William, empurrando ele contra a grade. Essas agulhas tinham tubos ligados nela que começam a bombear ácido fluorídrico e corroem o William de dentro para fora, de maneira muito lenta e dolorosa, tudo na frente da sua irmã. E depois da sua morte, a parte de baixo do seu corpo cai, derramando as suas entranhas pelo chão. Então é isso, eu quero saber se tu concorda ou não, se faltou alguma, e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho se não quiser estar na próxima lista deste canal nas brincadeiras do John Kramer. É isso, até a próxima, fui!